A paz do Senhor, dando sequência à campanha de intercessão pela família na Quinta Profética, que seria realizado na igreja, mas que devido ao lockdown em Goiânia, estamos dando sequência de uma forma muito séria e compromissada nesse devocional em família, tendo a reflexão bíblica em vídeo. Assista todo o vídeo em família. Caso tenha perdido algum dos estudos com menção à Quinta Profética, acesse aí nesse mesmo canal do YouTube os vídeos anteriores para você ter aí uma visão completa da ação de Deus na vida da família através das atitudes de seus integrantes. O intuito é conscientizar cada pessoa da sua parcela de responsabilidade para que a normalidade ela seja mantida na família, a fim de se evitar problemas ou de resolver tantos outros problemas que possam surgir e para que cada pessoa ela seja tratada e vista como alguém que possui sentimentos, sendo necessário que ela seja tratada de forma humanizada e de se obter também melhor qualidade de vida em família e nos demais ambientes nos quais a pessoa estiver inserida, vivendo e convivendo em seus relacionamentos sociais e também na sua comunhão com Deus. A responsabilidade social para com as pessoas da família é uma exigência bíblica. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E a boa convivência familiar deve ser uma realidade na vida da pessoa que ama a Deus de todo o seu coração. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, o apóstolo João diz: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Também é importante que a pessoa entenda que essa realidade, ela também é válida em relação aos outros membros da família ou da sociedade e não apenas em relação à própria pessoa, pois a partir dessa conscientização, cada pessoa antes de falar ou fazer algo, antes de se relacionar ou de deixar de se relacionar com alguém, a pessoa ela terá condições de avaliar a forma como tudo vai ocorrer, de analisar as verdadeiras motivações de cada ação ou não ação, e também se evitar desconfortos futuros, evitar consequências indesejadas em relação à sua postura ou de também potencializar os resultados que a pessoa espera obter. No primeiro estudo ainda ministrado na igreja, no culto da quinta-feira, da Quinta Profética, eu ministrei sobre as decisões tomadas por Abrão, Sarai e a serva Agar, tendo como base as limitações humanas sem consulta prévia a Deus quanto à sua vontade. No segundo estudo, já em vídeo na plataforma, eu trouxe a reflexão sobre as decepções experimentadas pela família, tendo em vista aí as decisões equivocadas tomadas pelos membros da família e por pessoas com quem a família se relaciona sem consultar ao Senhor. No terceiro estudo, em vídeo também na plataforma, eu trouxe a reflexão sobre as exigências divinas para Deus mudar histórias de vidas, histórias que foram marcadas por decisões com base em limitações humanas, sem consultar a Deus, e que carregam decepções profundas por decisões equivocadas e precipitadas. Concluindo hoje essa série de estudos sobre as famílias e as atitudes de seus integrantes, ainda com base no histórico familiar de Abraão, Sara e Agar, em Gênesis capítulo 16 a 21, eu vou refletir contigo sobre as consequências em se adequar à vontade divina, em se adequar às orientações divinas. A primeira consequência, ou o primeiro resultado que a pessoa obtém, é que Deus cumpre as suas promessas. Deus ele havia prometido a Abraão de que a descendência dele seria como as estrelas do céu, que não poderia ser contada. E o fato de Agar se dispor a obedecer à orientação divina por meio do anjo do Senhor, de que ela deveria deixar de ser uma serva fugitiva, se humilhar e voltar para a casa de Sarai, a promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 5, ela foi transferida ao filho gerado por Abraão e que estava no ventre de Agar. E o anjo do Senhor acrescentou ainda detalhes impressionantes de como isso se daria. Em Gênesis capítulo 16, versículos 10 a 12 diz: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor:
eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Agar: você vai deixar de ser serva para ser mãe de multidões. Você vai deixar de ser humilhada para ser exaltada, pelo simples fato de se adequar, de se ajustar às orientações de Deus. De Ismael nasceram 12 príncipes que deram origem aos árabes, e Ismael viveu 137 anos. Se adequar às orientações divinas era tão relevante para a mudança de vida de Agar que o próprio Cristo, em um caso de teofania no Antigo Testamento, foi falar com Agar pessoalmente. Ou seja, o próprio Deus Filho, em forma de um anjo, ele se manifestou para falar com Agar e deixar claro de que ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E que, como Ismael era descendente de Abraão, o próprio Deus estava empenhando a sua palavra a Agar de que a promessa ela continuava de pé e também era estendida a Ismael, desde que as orientações divinas fossem levadas em consideração e também cumpridas. Se adeque às orientações de Deus para seus servos e suas servas no que diz respeito ao relacionamento familiar dentro do padrão bíblico, e as promessas de Deus se cumprirão também em sua vida de forma automática, sem precisar de você correr atrás. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Alguém pode estar perguntando: mas como é que tal promessa feita por Deus ela vai se cumprir na minha vida? Essa é uma questão que cabe a Deus. Ele fará acontecer na vida de quem se adequar, de quem se ajustar às suas orientações. A segunda consequência, ou segundo resultado na vida de quem se adequa, de quem se ajusta às orientações de Deus, é que Yahvé Adonai, o soberano do universo, será o seu Deus. Após falar com Agar e orientá-la, Deus ele foi falar com Abraão e disse que, caso ele se adequasse à exigência divina em buscar a perfeição, Deus cumpriria a sua promessa feita a ele, e de forma explícita Deus diz: ser-lhes-ei por Deus. O verbo ser liga a ação diretamente a Deus, pois é ele quem está se comprometendo pessoalmente em ser Deus. O pronome pessoal lhe, expresso por Deus no plural lhes, indica a quem Deus estava se comprometendo em ser Deus. No caso, não era apenas a Abraão com quem ele estava conversando. Se fosse, o pronome pessoal lhe teria sido expresso no singular. Mas Deus está se comprometendo com Abraão em ser Deus de Abraão e também de todos os descendentes de Abraão. O termo ei da expressão ser-lhes-ei indica que a ação de Deus em ser o Deus de Abraão e de seus descendentes abrangeria tanto o futuro imediato também quanto o futuro distante. Ou seja, Deus estava dizendo a Abraão: se você se adequar, se ajustar às minhas orientações, eu pessoalmente me comprometo em ser o responsável direto para fazer as coisas boas e necessárias acontecerem na sua vida e na vida dos seus descendentes. Bem como Deus dizia a Abraão: eu serei o responsável em empreender todas as ações necessárias para que os inimigos sejam destruídos diante de você e também diante dos seus descendentes, para que haja multiplicação, expansão e consolidação. Essa mesma promessa de Deus é extensiva à igreja. Gálatas capítulo 3, versículo 7 diz que os que são da fé são filhos de Abraão, são descendentes de Abraão, ou seja, aos que por meio da fé acreditarem em Deus como Abraão e se adequarem, se ajustarem às orientações divinas como Abraão, Deus está dizendo: ser-lhes-ei por Deus, conforme minha palavra empenhada a Abraão e aos seus descendentes. Pelo fato de Deus ter empenhado a sua palavra a Abraão em ser o seu Deus, já de cara, Deus mudou o nome de Sarai, que significa princesa, numa alusão a uma mulher solteira, para Sara, que significa senhora, mandatária, mãe de multidões. Em seguida, Deus deixou claro que reverteria a esterilidade de Sara. Quer vencer na vida? Quer ver as coisas acontecerem de forma sustentável? Quer ver os seus inimigos serem derrotados de forma que Deus seja glorificado em sua vida? Quer ver Deus empreender ações sobrenaturais para te abençoar e te ajudar a permanecer fiel a Ele para herdar os céus? Se adeque às orientações, se ajuste à vontade de Deus expressas na Bíblia Sagrada e o tenha também como o seu Deus, aquele que vai estar à sua disposição para te abençoar e para te proteger.
A terceira consequência, ou seja, o terceiro resultado em se ajustar às orientações divinas, é ver cumprido em sua vida o que Deus prometeu. Caso Sara acreditasse que as possibilidades pertencem a Deus e que Deus também seria o seu Deus, ela veria cumprido em sua vida o que Deus lhe havia prometido. Como ela acreditou juntamente com Abraão, o casal se uniu na esperança do que Deus prometera. Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 3, diz que Deus visitou Sara, curou a sua esterilidade e ela se engravidou de Isaac aos 90 anos de idade. Como Deus havia exigido, Abraão ele se submeteu à orientação divina e ao 8º dia ele circuncidou a Isaac. Apesar de Isaac ter sido filho único de Sara, de Isaac originaram as nações de Israel e também dos Edomitas, com descendentes espalhados aí pelo mundo inteiro na atualidade. E os relatos bíblicos dão evidência de como Deus trabalhou e ainda trabalha hoje como sendo o Deus dos descendentes de Abraão, tanto dos descendentes físicos como dos descendentes espirituais, que é o caso da Igreja de Cristo aqui na Terra. Na medida em que cada família se submeter às orientações de Deus em sua palavra, verá cumprida em sua vida a promessa de Deus como uma consequência natural, como um resultado benéfico natural. A quinta consequência ou o quinto resultado quanto a se adequar à vontade de Deus é que quem não se adequar aos projetos divinos será eliminado. Deus ele fez um acordo com Abraão de que toda a criança do sexo masculino que nascesse da sua família deveria ser circuncidada ao 8º dia de vida. A submissão à circuncisão, um ato fisicamente doloroso, daria a legalidade necessária para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de Abraão e também de seus descendentes. Caso esse acordo fosse quebrado, o cidadão, mesmo sendo descendente de Abraão, deveria ser exterminado por ter quebrado de forma consciente o pacto divino. No que se refere à humanidade, as condições para Deus exercer a sua divindade e garantir a sua bênção à humanidade em todas as áreas de atuação humana está em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e também no versículo 14. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, também complementa essa verdade da vontade de Deus em relação à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 17 e 14, Jesus complementa: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Deixar de se ajustar às orientações de Deus é desprezar a ação de Deus em prol da alma humana, é uma afronta ao sacrifício de Jesus na cruz, substituindo a humanidade. E a Bíblia é incisiva quanto ao que sucederá a quem quebrar esse pacto instituído pelo próprio Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 18 e 19 diz: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diante do que as Escrituras enfatizam, vale frisar aqui que o ministério da obediência à vontade de Deus, da pessoa se ajustar às orientações de Deus, é a melhor e mais sensata escolha que o ser humano pode tomar na vida. Qualquer outro tipo de decisão que não seja ajustar a orientação de Deus, a própria pessoa estará comprometendo o seu futuro, tanto quanto as questões relacionadas nessa vida, quanto a eternidade. A última consequência, o último resultado em se adequar, em se ajustar às orientações divinas, de acordo com o histórico aqui, das ações dos integrantes da família de Abraão, que nós estamos analisando no livro de Gênesis, é que Deus não abandona o inocente.
Ou seja, Deus não abandona quem se ajusta às suas orientações e é justificado pela sua fé em Cristo. Agar, ela havia se ajustado à orientação divina, retornou à casa de sua senhora Sarai. No entanto, após o nascimento de Isaac, Agar ela foi expulsa da casa de Abraão. E aí? Agora Agar não era fugitiva. Ela não tomou a iniciativa de sair da casa de Abraão. Por sua vez, Ismael não tinha culpa de tudo que estava acontecendo e do que já havia acontecido, nem havia pedido para nascer. A Bíblia diz que, e consumida a água do odre, Agar, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Olha como acontece com muita gente. Agar, ela havia se esquecido das promessas de Deus. As lutas, os vendavais, a tribulação que ela adentrou na vida fez com que ela esquecesse o que Deus havia prometido. Ela já não acreditava mais e esperava que o menino ia morrer. E tem muitas pessoas na mesma condição de Agar. Já está se dando por vencido, acha que as promessas de Deus não vai se cumprir na sua vida, mas Deus, ele não abandona o inocente. Deus não abandona as pessoas que se ajustam à sua vontade. Naquele caso, tanto Agar como Ismael eram inocentes. Agar havia se ajustado à vontade de Deus, à orientação dada por Deus através do anjo do Senhor. Se Deus deixasse Ismael morrer ali, Deus estaria desonrando a sua palavra empenhada a Agar de que multiplicaria os descendentes de Ismael. Mas Deus nunca desonra o seu próprio nome ao voltar atrás em alguma palavra que ele tenha empenhada. Gênesis capítulo 21, versículo 17 a 20 diz: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temos, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E Deus era com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Assim como Deus honrou a palavra empenhada a Agar, consolou o seu coração, e honrou o seu coração ao poupar a vida do seu filho Ismael, e ainda cumpriu a sua palavra empenhada a Abraão de que seria o Deus dos seus descendentes, ele fará o mesmo para cumprir as promessas feitas ao longo das Escrituras às pessoas que se ajustarem às suas orientações expressas na Bíblia Sagrada. Desde que você se ajuste às promessas de Deus, vai se cumprir na sua vida. Seja uma pessoa que faça a diferença positiva, de forma sustentável, aí na sua família. Se suas ações, suas reações ou as suas não ações, elas estiverem ajustadas, adequadas à vontade de Deus, o melhor Deus proverá a você e a todos à sua volta. Acredite, Deus cumpre suas promessas a quem aceitar e se ajustar às suas orientações. Deus quer ser para você o Yahvé Adonai, o soberano do universo. Ele quer ser o seu Deus, mas você precisa seguir as suas orientações sem nenhum tipo de adaptação humana, sem nenhum tipo de ajustes. Inevitavelmente, quem se submeter às orientações divinas para a sua vida e também para a sua família, verá cumprido em sua vida o que Deus prometeu. Infelizmente, a quem não se adequar, a quem não se ajustar aos projetos divinos, o futuro não reserva nada bom, senão a condenação eterna. Por isso que Deus está te dando a oportunidade, está dando a oportunidade à sua família para que você seja livre da condenação eterna. Não que Deus queira ou que Deus vá deliberadamente condenar alguém ao inferno. O resultado que cada pessoa terá nessa vida e também na eternidade é apenas o fruto das decisões pessoais de cada membro da família. Tenha convicção, Deus nunca abandona o inocente, Deus nunca deixa de cumprir suas promessas a quem se submete à sua soberana vontade, a quem se ajusta às suas orientações. Reflita seriamente nessa série de verdades que eu estou colocando para você à luz da Bíblia Sagrada, através dessa palavra pastoral. Prossiga sua vida cristã junto com a sua família, se beneficiando da grandeza de Deus que está à sua disposição. E que a paz do Senhor seja sobre a sua vida e também sobre a sua família.